Pero o Senhor me vai chamar Raquel, Juan, o Senhor vai chamar Rosângela, Deus vai chamar Jimena, não nos vai chamar por el título. E estamos com o ouído listo para obedecer ao Senhor. Se naquela época Maria corria em risco de ser apedrejada, de ser rechaçada, não foi uma decisão sencilla para Maria aceitar esta promessa. Não foi. Porque naquela época, meus irmãos, as mulheres que, como Maria quedou embaraçada, se iam dar como atraiçonada, um adultério. Ella iba a perder o direito del cuidado da família. Ella iba a perder, ia ser uma mulher à margem. E hoje? Que perdemos nós outros quando não obedecemos uma voz do Senhor? Para e pensa aí onde tu estás. Qual é a direção que o Senhor te ha dado el ano passado que aún este ano tu não has obedecido? Qual é a direção? É necessário que os pastores estejam aqui uma e outra vez dizendo: temos que ofrendar e dizimar na casa do Senhor para que haja mantimento, que podamos pagar o local. Sabe o que um hijo responsável faz? Ele não espera que os pastores estejam aí falando. Ele disse: eis-me aqui. Quanto hace falta? Pastor, eu não tenho muito, pero tenho minha mano de obra. Pastor, eu não tenho, pero o Senhor me ha mandado fazer isso. Conta comigo. É isso que o Senhor espera. É um coração. Eu quero que todos que estão aqui leiam a palavra do Senhor. Então, se não hace falta de eu aqui investir 40, 50 minutos, investir, que é necessário que tu siembres para cosechar, não é um trueque com o Senhor, é um princípio de sembrar e cosechar. E quando Maria escuta e entende, pero como isso sucederá se sou virgem? Quizás hoje tu pode dizer: Deus, hoje não puedo fazer o que queria ser, pero eis-me aqui, Senhor. Vendrão dias difíceis, irmãos. Europa está aí em uma mira muito complicada. E qual é nosso coração? Correr nossa maleta e volver para nosso país? Não escutei. É a primeira igreja que me responde não. Parabéns, pastor, enhorabuena. Tenis hijos fieles. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. O Senhor pode contar com tua obediência? Responde a Ele: Senhor, eis-me aqui. Mira, Maria, quando Elan perguntou, Maria respondeu: pero como poderá suceder isso? E perguntou Maria a Elan. E aí ele disse: vendrá sobre ti pelo Espírito Santo. E ele moverá, e tu conceberás, dará a luz a Jesus. E o versículo 38, a resposta de Maria disse: soy tu sierva, Senhor, que se cumpla todo o que ha dicho cerca de mim. E Elan se foi. Que poderoso! Não ha tenido pelea, não ha tenido confusão. Porque quando nós outros escutamos a voz de nosso pastor, ele disse: esse é o caminho. Não há confusão. Por que temos tantas mulheres em crise de identidade em nossos dias? Por que temos mulheres que hoje por la manhã eu quero ser rubia, por la tarde quero ser pelirroja. De manhã eu quero casar-me e ter um montão de filhos. Por la tarde eu quero ser um viajante, não quero solamente ir de viagem e passá-lo bem. Por que temos tantas mulheres com identidade? Com falta de identidade. Outro dia, eu estava predicando em uma igreja e tinha uma das irmãs me questionando que não estava de acordo de sermos chamadas auxiliadoras do marido. Fíjate como são as coisas. De tanto repetir o equivocado,
passas a crer em um erro. Vosotros sabem o que quer dizer submissão? Os pastores não. É andar em la mesma missão. Não quer dizer que meu marido é o cabeça e eu sou a cola. Não. Não, a Bíblia não diz isso. Que voz estás escutando? Quando a Bíblia nos chama a ser uma auxiliadora, é decir, a missão que tem tu marido, tens tu. A missão que tem tu casa, porque hoje em dia é muito fácil perceber uma família sacerdotal, uma família de engenheiros, uma família de dentistas, de médicos, de eletricistas. É muito normal, porque carregam em si a identidade daquilo que são apaixonados. Sabe, o que o Senhor te chamou para ser? Para rendrar em Salvador? Para dar a luz ao Salvador? Eu creio que sim. Cada um de nós outros aqui, meu marido costuma dizer que nosso edifício, nossos vizinhos são nossa paróquia. Quantas pessoas tu convives todos os dias e aún não conhece a Jesus? ¿Sabias que temos a obrigação de levar Jesus a todos aqueles que o Senhor nos permite relacionar? Não estou dizendo que tu tens que levar a Bíblia e começar a dizer, raça de víbora, convertemos de seus malos caminhos. Não. Sabe como levar o Evangelho às pessoas? Nuestro modo de viver. A maneira com que eu hablo, a maneira com que eu negocio, a maneira com que eu me relaciono. O testemunho. Como a gente te vê aí fora? A maneira que os homens tratam suas mulheres, as mulheres tratam seus maridos, os filhos tratam seus papás, os papás tratam seus filhos. Como a gente te vê aí fora? Porque essas coisas, creia em mim, se vai acumulando e vai nos alejando da vontade do Senhor. E vai tapando nossos ouvidos. E quanto mais llenos de suciedade, quanto mais llenos de frieza, mais lejos vamos quedar de escutar a voz do Senhor. Porque estaremos dando ouvido a demasiadas tarefas. Vamos seguir o texto. A obediência, apesar do custo, Maria implicava a viver um risco e ser señalada, rechazada, incluso juzgada por a lei naquela época. Verdadeiramente, obediência é confiar em la soberania de Deus por encima de nuestra reputação. Maria respondeu ao Senhor, eu sou serva tua. Habla, Senhor, o que o Senhor deseja em minha vida. O Senhor não nos chamou para dar-nos empoderamento, simplesmente de sair e falar o que queremos dizer. Antes de utilizarmos o que o Senhor quer para aquilo que o Senhor nos chamou para ser, o Senhor nos chama aí para dentro de nossos quartos, de nossas habitações, cerrar a porta e allí buscarmos do Senhor o que Ele tem para dizer para nós outras. Outro dia eu estava em um local onde eu he visto em uma rede social que uma pastora dizia o seguinte, que a mulher que ela se esperava que ella em aquele momento tinha como exemplo, era uma mulher que em nosso país se chama Virgínia, uma mulher que não tem caráter, uma mulher que não tem princípios, que não tem valores, ha cambiado um matrimônio totalmente legal por uma vida promíscua, por uma vida de influenciação, de dinheiro, de loucuras. O Espírito Santo ministra em meu coração nessa manhã. Eu quero dizer tantas coisas, mas o Senhor sigue falando em meu coração.
Sabe, que nessa manhã o Espírito Santo tenha ele poder de entrar e girar essa chave dentro de nosso coração. Quitar de nossa mentalidade toda suciedade, toda mentira, toda sofisma, que muitas das vezes permitimos todos os dias nos alimentamos de basuras. Pelo menos eu seleciono muitas coisas. Pero, meus irmãos, quanto tempo tu quedas aí orando? Quanto tempo tu investe lendo a palavra do Senhor? Quanto tempo tu separas e durante uma semana, aunque eu sei que a igreja quedou de ayuno esses dias, pero sim na direção desses pastores, um desejo, Deus, eu necessito ser transformado por a renovação de tu palavra. Quais são suas metas? Quando tu empieza aí a ser seus compromissos para o ano que vem, quais são as primeiras coisas que tu apuntas? Um coche novo, um apartamento novo, um telefone novo? Ou tu anelas por a presença do Senhor? Senhor, todas essas coisas serão añadidas mientras eu busco as coisas do reino. Então, como eu sou convicta disso, eu busco a sabedoria, a humildade, a temperança, o amor, o domínio próprio. Quantas de nós outras necessitamos do domínio próprio, minhas irmãs? Quantas de nós outros necessitamos buscar o fruto do Espírito, a mansidumbre? Somos mulheres que hablam muito e desrespeitamos demasiado a gente. Não somos fieles ao nosso proceder. Jugamos com nossos filhos, jugamos com nossa casa, como se não íamos a prestar conta delante do Senhor. Maria tinha uma responsabilidade e ela não foi atrás. Pero tu, casado, tu permitiste, tu foste atrás. Maria não a dormir e planear, eu me quedarei mamã, quero quedar-me embaraçada, não. Pero tu has elegido ser mamã. Tu has elegido a profissão que tens. Tu has elegido fazer um montão de coisas. E dentro de tua eleição, onde estava o Senhor? O que está haciendo com aquilo que o Senhor te ha confiado? Os dias, cada dia que passa, estão diminuindo. Se cumpre a palavra do Senhor. Que nos últimos tempos, os dias iam quedar mais curtos. Hoje pensamos, se tu desvia um ratito, se passou a manhã, se acabou. Se tu corres o telefone para ver o que seja, eu não posso mais ler a Bíblia em um telefone. Ele voltou à prática arcaica, com o papel. Porque se eu me pongo a ler a palavra do Senhor, em el telefone me distraigo. Eu identifiquei minha debilidade. Eu não puedo. Nós outros, o Espírito Santo falou comigo, me chamou a atenção, me tira a vergonha em tu cara. Toda vez que tu vas estudar, aparece alguma coisa, uma atualização, e tu se esquivas. E eu disse, sim, Senhor, é verdade. Necessito cambiar-me. Necessito mais de ti do que isto. Então, se quando entro, eu tenho que barrar, eu tenho que sentar-me na mesa, porque me gusta estudar com papel e escrever, eu apago aí o telefone e tenho que focar-me. O Senhor nos chama nesta manhã a desejar ter um coração humilde e obediente. Porque sem humildade e obediência, o próximo nível não chegará. Sem santidade, nadie, não se equivoque, nadie verá a Deus. Em nossos tempos, necessitamos de uma juventude santa. Sabe onde elas vão haver santidade? Quando tu e eu empezarmos a viver de modo digno e santo. Esta juventude necessita de paternidade. Não tem aí fora, não tem os filhos, não tem identidade. Mas sabe onde vão encontrar essa identidade? Dentro de nossas casas. Não é o governo que tem que habitar dentro de nossas casas. Somos nós outros que fomos chamados para transferir o legado do Senhor para nossos filhos. E por que não tem identidade? Porque nós outros estamos falhando. Eu vi outro dia, eu pus em um grupo das pastoras. Hermanos, eu estava na calle, vindo de um viaje,
Estava chovendo. Uma pessoa, um muçulmano, tinha posto aí um tapete na sombra com seu filho de 4 a 5 anos. Chovendo. E se ponia a reverenciar. Uma e outra vez. Uma e outra vez. Para que não minta, a pastora tem aí o vídeo. Eu me quedei nesse local 30 minutos. E eles já estavam aí. Quantas vezes, quantos minutos nossos filhos nos vê orando? Quantas vezes nosso marido, nossa esposa nos vê orando? Amém. Pero não necessita ver sim. Recuerde, vamos lá atrás. Por que Jesus permitiu que João Batista fora batizado? Por que Jesus permitiu João Batista lhe batizar? Recuerda a pequena frase? Para que eles, sim, que temos que fazer coisas para que outros venham. É necessário uma geração de exemplos. É necessário. Por quê? Porque Deus encontrou graça em Maria. Porque dentro de seu coração, com certeza, esta mulher estava disponível a ser um exemplo. Irmãos, essa mulher ha visto seu filho ser crucificado em uma cruz. E esta mulher não foi pelear com Deus. Tu me diste meu filho, e agora o que tu haces? Não. Ela viveu todos os processos com seu filho. E muitas das vezes, Deus nos utiliza a poner um limite dentro de nossas casas e queremos ser melhores que Deus. Não, amigo, eu não hago assim, porque se eu hago assim, ele vai ser assim. Mentira. Se Deus nos puso como padres e madres, é porque sobre nós outros está uma bendição irrevogável. Para que vayam bem e tenham longos dias sobre a terra. Não é negociável. O mundo é moderno. Pela palavra se renueva cada manhã. O mundo ensina isso, pela palavra não cambia. Ao revés, se renueva. Então, se dentro de sua casa, de minha casa, as coisas estão equivocadas, a culpa não é de nossos filhos. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Que estamos aí nos amoldeando ao mundo, sendo que a palavra do Senhor disse, não se amoldem. Porque se tu entras em essa carrita, vas a decretar tu falência. Vas comprometer o propósito do Senhor. Se Maria fora de nossos dias, Jesus não teria nascido. Te lo garantizo que é aqui, dentro desse salão, projetos que o Senhor está batendo em la puerta. Quando vas me responder? Ele está à porta batendo. Pero Senhor, tenho tanto trabalho. Senhor, tenho isso. Vas a esperar que Deus te quite do trabalho para que tu respondas ao Senhor? Não é mais fácil tu escutar a voz e dizer, Deus, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu não he venido de Brasil porque tinha um sonho de prosperidade. O meu foi distinto. Hacía parte da igreja mais hermosa da cidade. Aqui sim. Tinha uma empresa muito guai. Meu marido, um trabalho guau. Era o gerente de Simpor, de uma das fábricas mais importantes de meu país. Cementeiro. E o Senhor que ha hecho... O Senhor conoce nosso coração. E eu estava aí uma manhã, abri minha tenda, preparando aí, vendia as marcas mais caras de meu país. Mientras eu estava aí arreglando as amontras, o manequim, chega a minha porta um senhor, muito sencillo. Eu abro a porta, perguntei a idade dos niños, me lo dijo numa simplicidade muito grande. E eu comecei a poner as roupas aí. Corria uma e outra, e ele... Minha irmã,
Eu vou vir comprar em outro momento. Pero ayer por la noite, me visitou o Senhor e disse, vas a um lugar assim, assim, assim. Quero falar com minha serva. Quando o pastor disse, eu estava assim, hã? Sério? O Senhor é meu testigo, que não minto. E o pastor disse, hermana, tens uma Bíblia aqui na tenda? Eu digo, sim, pastor, tenho. Sim, senhor, tenho. E dei a volta assim, e corri lá a Bíblia e entreguei ao pastor. E ele disse, Senhor, aqui estou. Habla com tua hija. E o pastor me entregou a Bíblia e começou a ler. Ele me entregou, Senhor, habla com tua hija, e eu devolvo a Bíblia a ele, e ele abriu a Bíblia e começou a ler. Mami, tu nasciste em Goiânia, 17 de janeiro de 1978, e foi falando. Hermanos, este homem foi falando coisas tão íntimas de minha vida, e passava em página, e falava de minha vida. Tudo que tinha sucedido em minha infância, tudo que tinha sucedido, tudo. Sabe o que é tudo? Como se tivesse posto uma pantalla de minha vida, coisas que até eu tinha olvidado, o Senhor me falou naquele dia. E então ele abateu del martelo. Bueno, hasta que o Senhor me deixava falar. Pois mira, o Senhor te vai quitar deste local. E te levará a um lugar muito distinto de tu conhecimento. E ele passou, não disse nada mais. E Memi se puso maluca. Porque a coisa mais econômica, mais barata que eu tinha em minha tenda, eram umas braguitas de ninha, vou converter em euro, vale? Era 23 euros, a coisa mais econômica que tinha na tenda. E desde o dia que o pastor puso os pés em minha tenda, as puertas cerraram. Mi tienda era na esquina de nossa casa, do edifício, do prédio. Então, todos os fins de semana, allí tinha salão de fiesta, piscina e tudo, e meus vizinhos me chamavam a mim. Vecina, podes abrir a tenda? Necessito de comprar um regalo. Eu digo, pois mira, vou pedir a minha ajudante que vá. Eu tinha funcionário que trabalhava em minha casa, vivia aí, poderia ser isto. Pero aquele mês, nenhuma chamada. E eu digo, Senhor, tu me dijiste que nos iba levar a um lugar melhor. O que está passando? E de lá nada, a proprietária do local me chama. Meime, necessito falar contigo. Ah, sim. Fui em sua casa, que era cerca da minha, desse carinho. As 3 tendas minhas vou a cerrar. Porque vou pôr em venda. Meus filhos ha solicitado a herência em vida. E está tendo demasiadas peleas. E necessito vender o local. Eu digo, PC, está se cumprindo a palavra do Senhor, agora tenho que procurar uma tenda melhor, outro local. E a gente dizia, sua tenda é uma tenda de poner em shopping, é muito bonita, é não sei o que, colorida e tal. Hablei com minha gestora e disse, vamos ter que fazer muitos cambios, vamos procurar um local. Em algum momento, vós outros escutaram que eu fui orar? Ah, não, que guai. Eu comecei a tomar decisões, meu marido trabalhava em Brasília, porque a empresa era em Brasília, então eu era esposa fim de semana também, tinha esse detalhe. Então, meu marido estava aí em Brasília, e tudo, falava por telefone, e batimos o martelo e encontrei um local. Fui invitada para lançar meu nome aí, como se fosse uma marca. Uma empresa aí que fazia roupas para de uma novela aí na televisão, disse, eu quero comprar tua marca. Tudo legal. Empecé a mandar fazer as bolsas. Hermanos, eu hice a coisa como deveria ser. Por que te cuento isso? Porque tudo isso está dentro de Lucas 1.
Quando eu fui fazer a inauguração do novo local, que era de esquina, tudo de cristal, muito, gigante. Já veio o pastor, esse. Encontrei ele. El dia que estudei, não corri seu telefone, mal sabia seu nome. E fui perguntando a um e outro, até que encontrei. Vivia em um pueblo chamado Trindade, lejos da minha casa. Em uma cidade chamada Trindade. Até que encontrei o pastor. Estivemos aí. Ele fazia cultos, pastor, barro um pé de mango. Quando chegávamos aí, tinha um montão de empresários, gente que tinha pasta. E esses mesmos que iam aí para orar, começaram a construir seu local. Mas o pastor era muito sensível. E eu disse, pastor, te invito tal dia, corri a invitação, tal dia vou fazer a reinauguração. Tu palavra profética se é cumprido, o Senhor é cumprido. Ele pastor não me disse. Aí eu isso. E me fui, marchei. Porque ele tinha que atender um montão de gente. E eu também tinha um encontro com meu gestor. O dia da inauguração, pastora, creia em mim. Meu coração chorava. Não sabia por quê. Eu tinha as melhores grifes. O sonho de qualquer empresário que trabalha aí com roupas. Eu estava aí vivendo. Buah. E o pastor chegou ao final do coquetel. E já chegou, mientras a visto eu e meu marido já assim. Pastor, alguma coisa que não sabia. Ele adentrou, mirou, hija, está todo muito hermoso. Pero quando o Senhor te disse que te iba a quitar daquele local, não estava dizendo disso. O Senhor te vai levar a outro lugar. Hermanos, eu cometi um equívoco. Liderando, pastoreando, ayunando, pero aún não tinha meu ouvido para ouvir. Tinha ouvidos para escutar, não para ouvir. E então, chamei meu marido em casa quando chegamos e disse, o que vamos fazer? Hablamos com nosso representante e disse, vou ser a latina. Ele, está louca? Aí como menos uns 200 mil euros de mercancia, que vas a ser, está louca? A cerrado todo uma estação com a marca tal. E eu digo, prefiro obedecer do que sacrificar. Pensei que a história tinha acabado. E eu digo, Senhor, para onde nos vai levar? Eu não isso como Maria, Senhor, ok. Agora dá-me a direção. Não, eu tomei minhas decisões. Eu escutei o que queria, Senhor, vai cambiar desse local. Vale. Pero a gente já me dizia, tu mereces um local mais à vista, um local melhor. Eu escutei o que queria. Não ouvi o que Deus tinha falado. E um dia, chamei minha irmã, que já vivia em Portugal. Minha madre estava aí com ela. Escuta os detalhes. E o Senhor, chamei minha irmã, disse, olá, mana, que tal está? E ela começou a rir. E se caiu assim a rir, como hablas comigo? Eu digo, o que passa? Não é que eu estou em alto mar, estou quase chegando à Ilha de la Madeira, e aqui não há rede. Aqui não tem wifi. E ha sido ¿cómo se llama? El camarero que disse, suena algo em tu bolso. E eu corri do teléfono. E todos estão aqui me mirando como se eu... Resumindo a história. Minha irmã disse, sonhei que tu me chamavas a dizer que ia vir para a Europa. E se caiu a chamada. Eu disse, quê? Para quem conhece nossa cidade, eu disse que Goiânia é a Canaã de Cristo. Aí eu deixo. Jamais pensava sair de minha cidade. La amava. Eu pensava que o Senhor queria nos levar a um pueblo cercano. Eu ia deixar de comer o piqui, a pamonha.
hombre, mi pan de queso calentito ahí en la puerta. Yo no iba, no. Pero quando o Senhor disse isso, me deu. E empecé a buscar, Senhor, então, tu nos vas a quitar de nosso país. Mi marido esse disse, es el diablo, repreendo em nome de Jesus, vete, em nome de Jesus. Teníamos recebido uma proposta melhor do que ele tinha, eu digo, verdade? E fomos orar. Senhor, para onde tu nos vas a levar? E o Senhor disse que nós iríamos passar primeiro por uma porta. E o Senhor nos poneria em um local, onde allí nós íamos criar raízes. E allí o Senhor ia a nos poner em prática tudo aquilo que o Senhor tinha nos ensinado em nosso país. A princípios, fomos viver em Portugal. Quedamos aí 3 anos. Fomos enviados, querendo huir do ministério, fuimos para outro. Pero o Senhor nos encontrou aí e disse, vuelve, van el Porto, vuelve a tu igreja, que aí vocês são de aí, não sei o que, não sei quanto. Has visto o espírito de Jonas? E o Senhor nos encontrou aí em el Porto. Sim. E aí o Senhor pensou, e o Senhor nos ha dado uma direção. Vosotros vão para aí, pero quedaos callados, porque a presença que carregam vão a exponer o que está oculto. E isso é uma outra história. Pero fomos para o Porto, obedecemos. E quando nosso pastor disse, vou enviar vosotros para a Espanha. Há um pueblo aí em Badajoz que estão clamando. A única canção em espanhol que eu conhecia era Deus de partos, que compra sus promessas. Mark Sweet. Era a única. E fíjate, mal sabia eu que já fazia parte de minha vida. Fomos enviados para Badajoz. Por que les cuento tudo isso? Porque muitas vezes é mais fácil, as mulheres, corrermos atalhos. É mais fácil confiar em nossa capacidade. É mais fácil. É mais fácil volta e meia poner na vestimenta de Jezabel, sabe? É mais fácil. E querer manipular a situação. Pero o Senhor nos chama para sermos Maria em tempos de Jezabel. O Senhor nos chama. O Senhor nos chama a ter um coração humilde para reconhecer que sem Ele nada somos. O Senhor nos chama para ter um ouvido de obedecer a voz dele, a dizer, este é o caminho, andar por ele. Pero mesmo se eu fracassar, não te preocupes. Ele é responsável por nós. Ele não nos chamou para sermos perfeitos, porque perfeito só Ele é. Ele nos chamou para sermos excelentes em tudo aquilo que hacemos. Se tu vas a poner na mesa, algo excelente com o que tu tens nas mãos. Se tu vas a limpiar tu casa, assim com tu melhor, com toda a sua capacidade. Vas a hacer uma comida, assim com tu melhor. Vas a cuidar de tu esposa, de tu marido, assim tu melhor. Dentro de nossa capacidade e limitação, existe uma Maria que clama por dizer, eis-me aqui, Senhor. Senhor, sou tu sierva. Sou tu sierva. Cuenta comigo. E te digo, todos que estamos aqui, o Senhor nos chama. Espanha necessita de nós. Espanha necessita de nós. Espanha necessita de conhecer nosso Salvador, Cristo Jesus. Espanha não necessita conhecer mais de mim, nem mais de nadie. Ele necessita conhecer uma pessoa, Cristo em nós, na esperança da glória. Nadie mais. Assim que, meus queridos irmãos, dentro de sua profissão, o Senhor te chama. Não todos serão pastores, pero todos têm um intimato. Ir e predicar o evangelho.
nem todos vão cantar, pero todos vão alabar ao Senhor. Nem todos serão profetas, pero todos têm em suas mãos a palavra profética. Nem todos serão maestros. Eu queria ser uma maestra, não sou. Meu marido sim, eu não. Pero aún assim, tu contienes ensinanças que nadie pode transferir. Tu história de vida. Eu não conosco a tua. Eu he pegado aqui um pouquinho da minha. Te contei superficial, como vim quedar-me aqui. Pero se tu cuentas tu história, o que Deus ha hecho em minha vida, te lo garantizo, meus irmãos. Dentro de pouco, a igreja, o local que vosotros vão quedará pequeno, tenderá que ter outro. Porque a história de vida, a genealogia de Jesus continua. Não ha parado aí? Não. E Meime e Everson arrendrado Carol e Vitória. E Vitória e Carol arrendrado Rebeca e Natanael. E Natanael e Rebeca vão arrendrar outros. E em mundo espiritual, irmãos, eu não sei até onde tenho hijos espirituais. Mas uma coisa eu sei. Quando o Senhor me chamar, eu não vou me apresentar de manos vazias. E eu te invito, mais do que dinheiro, irmãos, creem em mim, eu sei o que é ir de viagem, 80, 100 quilômetros de minha cidade, para tomar um helado melhor. Eu sei que é isso. Eu sei. Eu sei, delante do Senhor, eu sei que é chegar em shopping mais caro da minha cidade, que agora não é não. Eu sei. E passar a tarjeta sem perguntar quanto custa. Aleluia. E aún assim sentir um vazio dentro do meu coração. Sabe qual é o melhor lugar de estar, minhas irmãs? Não é em um púlpito. Não é em uma rede social sendo uma influência. É estar em centro de coração de Deus. Esse é o melhor lugar. Quando nós outros estamos onde Deus quer que nós outros estejamos, não vamos traicionar a nadie. Não vamos desejar a posição de nadie. Muitos, quando vê eu e meu marido, porque nosso linguagem, somos muito grudentos, estamos sempre grudados um no outro. E em minhas redes sociais, tu nunca vai ver uma foto solo minha em el perfil. Porque é a maneira de guardarmos um no outro. Então, isso eu aprendi quando me casei aos 18 anos, quando fazia cursos de matrimônio lá atrás. Então, temos nosso linguagem de cuidar uns de nós outros. E a gente, quando nos mira, diz: que pareja perfeita. Que hijas hermosas, sim que sou. Que família média, sim que também sou. Pero não somos perfeitas. Para aguentar um Ederson, tem que ter uma Meime. E para aguentar uma Meime, há que ter um Ederson. Sabe? Por que te digo isso? Porque o césped de vizinho muitas vezes é mais verde que o nosso, verdade? Nós outras mulheres sempre estamos na rede social competindo. Ah, pois mira, a pastora ganhando mais seguidores e eu não. Pois vou trabalhar, não porque Deus me ha mandado, mas vou trabalhar porque necessito de mais seguidores. Desde quando os seguidores de Instagram se tornou base para sermos cristianos? Desde quando seguidores se tornou valor e princípio dentro do reino para dizer que tu és próspero? Porque hoje em dia a gente diz: se tu tens é porque tu és próspero, se tu não tens, porque está bajo maldição. Como eu disse, nem todos são chamados para ser empresários. É bueno, pero los impuestos, al final, casi quitan a roupa nuestra. Sabe, mis hermanos, aparte de las bromas, seja a pessoa que o Senhor te chamou para ser, seja a mulher que o Senhor te chamou para ser. Eu poderia aqui falar de todas essas mulheres da Bíblia. Mas permita que a gente cuente a tua história, tu testemunho.
Uma coisa te hablo e por aqui termino. Escuchen com ouídos de oír. Deus não te sacou de tu país para venir ganhar dinheiro. Não. 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 Vou repetir, para que tu recuerdes. Quando venir, não é se é quando venir a forma de negociar com os valores e princípios, tu recuerdas. Dia 8 de março de 2026, o Senhor me atrás uma palavra. Deus não me sacou de meu país para ganhar dinheiro. Não. Ele te ha sacado de tu país. Porque tu ibas relacionar com pessoas que necessitam escutar sua história, necessita escuchar a história de Deus, que Ele ha venido, se ha hecho homem e habitado em nós outros, pero se foi, vai envolver. E se essa pessoa que tu convives não conhecerá Cristo, não tiver um encontro, vai morrer. E a culpa é de quem? Não é minha, porque eres tu que está na cerca dela, não. Porque todos aqueles que convivem comigo sabem muito bem, me conhecem por mim, la apaixonada por Jesus, não porque pastora, não porque sou uma mentora, não. Me conosco porque eu amo a Cristo. Porque eu amo a Cristo e reconozco que sem Ele, nada do que sou é trapo de imundícia. Cuidado, minhas queridas, quando nós outros cambiamos, invertimos as posições. Não te digo que trabalhar é pecado, está mal, não. A palavra diz que do trabalho de nossas mãos vamos a comer e tudo nos irá bem. Pero o mal entra quando eu pongo o trabalho em primeiro lugar. Buscai primeiro. E as demais? Padre, graças te damos por esse tempo. Graças, Senhor, por o privilégio de estarmos aqui compartilhando tua palavra. Eu empecé tão mal, com o dolor em el corpo, pero termino sendo renovada, curada por la palavra do Senhor. Graças, Senhor, por esta igreja. Graças, Espírito Santo de Deus, porque grandes coisas estão por vir. E eles, Senhor, se alegrarão de tal maneira. Ramanassuri me canta labachore cantar alabás. Oh, xerecantuita labassuri me ande cantar labachore cantar alabachere cantar alabás. Senhor, grandes coisas estão por vir. E este povo, Senhor, viverá as promessas do Senhor. Esta igreja viverá as promessas do Senhor. Donde, Senhor, muitos miraram este povo e viram os improváveis, pero sim o Senhor utiliza os pequenos para envergonhar os sábios, os que pensam que são. Por isso, Senhor, que eu profetizo nesta manhã, Senhor, um crescimento assombroso neste lugar. Eu libero neste lugar, Senhor, multiplicação de mulheres segundo tu coração. Declaro, Senhor, mulheres que serão melhores madres, melhores esposas, melhores em seus trabalhos. Eu declaro, Senhor, Padre querido, mulheres, ó Deus amado, que aonde quer que vai, llevam o evangelho do Senhor. Eu declaro lares sanados, curados por el poder transformador do Senhor. Eu declaro as finanças curadas. Senhor, que este povo seja um povo generoso, porque grandes obras o Senhor vai ter diante dessa igreja. E que este povo, Senhor, tenha o coração donador por os desafios que vendrão. Eu declaro a bendição do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, porque es para el Señor. La verdad que, pastora, anoche le dije algo al Señor. Y definitivamente, sí, yo sé que me dicen pastora, pero yo sé que mi ministerio es ser profeta. Y usted dijo algo que es una respuesta a mi oración. Y dijo, María en tiempos de Jezabel. Y nosotros como mujeres tenemos que tomar una decisión. O somos María o somos Jezabel.
El Señor levantó a María en tiempos de Jesús. Y en este tiempo, el Señor necesita de Marías. Amén. Es fuerte. Muy fuerte. Y quizás las batallas, las opresiones, las persecuciones que estás viviendo es precisamente por la asignación que tú traes y no te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque, pastora, es real. Nosotros podemos ir a la iglesia. Hoy venía hablando precisamente con Claudia de eso. Nosotros podemos venir a la iglesia, pero si nosotros no oímos a Dios, y fue lo que le pasó al profeta Elías. Hasta que se dejó encuevar de Jezabel porque se había percatado que el Señor habla al oído. Y el Señor necesita unas mujeres que escuchen al Dios que habla al oído. Necesitamos oír al Espíritu de Dios. O si no, Jezabel te va a controlar la vida, te va a manipular el esposo, te va a controlar los hijos, va a deteriorar tu destino hasta que vea que no cumplas la asignación por la cual el Señor te envió a la tierra. Y es que está escrito desde el principio, el Señor declaró una guerra entre la mujer y la serpiente. Pero esta batalla, yo le tengo una noticia, Jesús la ganó. Porque lo entrenó su madre, María. Levante un aplauso al Señor. Yo bendigo tu vida, mujer. Porque recordaste lo que el Señor nos habló. Así mismo llegamos a este país. Sin necesidad de venir a buscar dinero. Pero el Señor tenía una asignación. Y hoy todos nos vamos con ese compromiso. Y el compromiso es dejar que el Espíritu de Dios transforme nuestra vida para que veamos su grandeza en esta nación. Amén.